Estamos iniciando mais um BarraCast, um podcast que trazemos sempre pessoas interessantes com histórias legais para um bate-papo. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha. Hoje estamos aqui com ela, é fotógrafa e tem muitas histórias para contar aqui para a gente. Recebendo com muito carinho a jovem Lara Aldrien. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite, HB. Feliz de estar aqui participando. Espero que todo mundo goste um pouquinho da minha história. Barra Bonitense. Barra Bonitense. Você nasceu aonde? Que bairro? Eu nasci na Habitacional, meio Vila Narcisa ali, uma misturinha. Cresci basicamente na Habitacional, morando com a minha avó. Agora, já com os meus 27 aninhos, moro aqui no Casa Grande, no residencial aqui com a minha mãe. Há pouco tempo, sou basicamente sua vizinha, né? Nem sabia. Mas é basicamente isso. Conta um pouquinho da sua infância, como é que foi? Cresci basicamente cuidada pela minha mãe e minha avó. Meus pais são separados desde que eu era muito novinha. Meu pai é caminhoneiro, sempre trabalhou aí viajando. Então, basicamente, eu cresci com a minha avó. Aquele negócio, né? Eu sou nova, mas ainda tive aquele momento de infância que eu consegui brincar na rua, mãe trabalhando e a avó cuidando. Mas, assim, tive uma infância bem tranquila, bem gostosa. Acho que eu não me arrependo, assim, de nada. Consegui aproveitar muito. Sempre ali com a minha mãe puxando a minha orelha. Eu acho que E brincadeira um de boneca, brincadeira... Que nada, eu era um menininho. Vivia na quadra jogando bola, taco. Minha mãe, acho que... Nossa... E cidade Não pequena? me batia muito, mas o que ela queria, acho que ela queria. E a cidade com uma vida habitacional, as pessoas se conhecem, né? Não tem como. Não, até hoje. Às vezes você nem conhece, mas a pessoa te conhece. Tá. Principalmente por causa da minha avó, que ela era bem... Dona Irene, do Olho Azul, da Habitacional. Sim. E aí você, hoje, fotógrafa. Como é que surgiu a juventude? Foi já de imediato? Faz tempo que você é fotógrafa? Qual foi a opção? Por que você se tornou fotógrafa? Que eu tô no ramo da fotografia já tem uns 7, 8 anos. Na verdade, começou por algo que eu não pensei que ia entrar nessa parte profissional. Quando eu me formei no ensino médio, eu sou um ano adiantada, então eu entrei bem novinha no ensino médio, saí completando 17 anos. E aí vem aquela pressão dos pais, né? Minha mãe sempre muito rígida. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. Alguma coisa que, nossa, não ia ser maçante ali ficar estudando. Minha mãe sempre quis que eu fizesse direito. Acho que no final das contas ela sabia o porquê, Mas né? você era uma boa aluna ou não? Não, sempre fui uma Sempre ótima foi. aluna. Dei trabalho, mas eu sempre fui uma ótima aluna. Sim. Então, consegui passar na ETEC, né? Que eu acho que todo sonho do Barra Bonitense é que o filho passa ali na ETEC para estudar. Terminando a ETEC, chegou a hora do vestibular, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu ali com 17 recém-completados. Peguei uma bolsa de estudos em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba, na Unimep. Peguei a bolsa pelo ProUni 100% e fui estudar rádio, TV e internet. Fiquei morando 4 anos lá, dando o maior trabalho para minha mãe, porque eu sou filha única de mãe. Agora eu tenho uma irmã de 16, 17 anos por parte de pai. Mas basicamente aí sempre fui criada sozinha, sendo a menininha da minha mãe. Então, com 17 anos eu fui para Piracicaba, fui morar lá. Tanto é que na casa que eu morava nem o cara sabia que eu era menor de idade, porque não sabia, eu não era emancipada. Então, fui para Piracicaba, fiz os 4 anos da faculdade, aos trancos e barrancos, porque é muito difícil você sair de uma cidade pequena para você ir para uma cidade maior. E foi a primeira vez que você... Foi, assim... Com 17 anos. Com 17 anos, recém-completados. Então, era muito difícil, porque para arrumar emprego, o pessoal exigia que você tivesse maioridade. Eu ainda tinha meus 17, não sabia nem pegar ônibus. Eu cheguei em Piracicaba que eu fiquei perdida. Tudo que... Por sorte, né, a gente tinha família, tem família em Piracicaba. Então, inicialmente, eu comecei morando na casa deles, até eu ir me estruturando na faculdade. Mas, assim, foi uma loucura. O meu primeiro dia de aula era março, porque minha bolsa saiu bem depois da galera que já tinha começado as aulas. E foi tudo de sopetão, assim, pra mim. Peguei a bolsa, já tinha começado as aulas, pra você ter noção, eu cheguei com um dia de prova
eu não sabia nem pegar o ônibus para ir para a faculdade, que era no meio da pista ainda. Então foi bem loucura. É uma referência hoje essa faculdade, né? Sim, a Unimap é uma faculdade maravilhosa. Gosto muito de ter feito rádio e TV lá. E a fotografia, ela começou aí por conta do meu curso. Eu trabalhava na rádio difusora, fiz estágio na difusora em Piracicaba. E surgiu uma oportunidade, tinha terminado meu estágio, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com filmagem de parto em uma agência de fotografia infantil. E parece que era para ser aquele trabalho, assim, porque eu fiz entrevista uma vez, aí eu falei, nossa, mas trabalhar com fotografia, filmagem de parto, nem sei se eu tenho estômago para entrar e ver, né? Nunca tinha visto. E aí eu deixei quieto, falei, não, vamos esperar. Aí surgiu uma outra vaga dessas empresas de recursos humanos, que a gente nunca sabe a empresa que é, só fica sabendo na hora que você vai mesmo para fazer a entrevista. Aí eu fui fazer a entrevista e era no mesmo lugar. Falei, não, é para ser, né? Acho que vou ter que ficar mesmo nesse serviço. Fui, fiz a experiência, passei. No primeiro dia eu quase desmaiei. Quase desmaiei no primeiro parto que eu fui assistir. E continuei. Era o que no momento tinha ali para mim. Fiquei basicamente até eu concluir a faculdade nesse serviço. E eu fui me aprofundando na fotografia a partir do vídeo, né? Então, eu comecei inicialmente com a parte de vídeo, ficando nos hospitais em Piracicaba, fazendo todo esse serviço. E quando acabou a minha faculdade, eu retornei para minha cidade, eu tinha uma amiga, né? Na verdade, eu falo que começou na faculdade, mas o pontapé inicial foi a minha amiga. Incentivar. Foi porque, na verdade, a mãe dela estava com câncer, né? Hoje a mãe dela, infelizmente, é falecida. E ela raspou o cabelo dela por conta da mãe dela. Eu falei, Bárbara, acabei de comprar uma câmera. Você tá linda. Vamos fazer um ensaio seu. Foi meu primeiro ensaio, foi da Bárbara, que foi ainda por homenagem à mãe dela. E aí as pessoas foram vendo e foi surgindo. E eu achei que o que era para ser só um hobby, hoje acabou sendo uma profissão aí do meu final de semana. Tenho o meu trabalho fixo. E aos feriados, finais de semana, o horário noturno, eu tô com a fotografia, graças a Deus. Você trabalha tá em quê, tudo além certo. da foto? Eu trabalho na Bandap, na parte do marketing. Sim. Tenho vários empregos. Eu falo que eu sou o Július. Faço 1000 coisas, assim. Tudo que dá para eu encaixar ali, vendo um produto natura, uma coisinha assim, para fazer uma renda extra. Até porque eu e minha mãe, a gente tá construindo a casa, vai muito dinheiro. Então, tudo que dá ali para fazer, eu vou no meu jeitinho brasileiro. Influência, né? Não chegou ainda a ser? Ou é já? Olha, já chegou a rolar algum trabalhinho referente a isso, mas como aconteceu muita coisa na minha vida, então eu fui voltando meio que aos pouquinhos. Ainda tô me recolocando. Tá, e a gente sabe, né, que teve uma passagem muito triste, jovem, 22 anos, e que, lamentavelmente... fala pra gente o que aconteceu, Lara. Tá, vamos lá. Se eu chorar, vocês me desculpem, porque tem horas que é meio complicado de falar sobre isso, mas enfim. Eu me envolvi com uma pessoa... Eu quero desde já te parabenizar, porque Obrigada. serve de lição de vida, porque, de fato, poucas pessoas têm coragem de se expor da forma que você vai se expor. Fique tranquila. Obrigada. Bom, basicamente... Eu conheci uma pessoa, acho que isso para a mulher é uma das coisas que mais acontece, a gente achar que a gente pode mudar outro ser humano. Então, eu conheci uma pessoa que, no fundo, assim, do meu coração, eu sentia que tinha um potencial como pessoa, e acabei me envolvendo com esse cara. Ele fazia coisas erradas, só que aquele negócio, né? A gente nunca acha que pode respingar na gente. Então, aquele negócio, quem faz é ele, então... E como eu sempre trabalhei desde muito novinha, fui menor aprendiz na prefeitura, onde eu conheci muitas pessoas ali. Então, a galera já me viu crescer, sabia quem que era meu pai e minha mãe. Então, assim, não era algo que ninguém esperava, muito menos eu. Mas, enfim, a gente não manda ali no sentimento, fui me envolver com essa pessoa. Ele já tinha os processos dele, né, com a questão da justiça. Mas eu acabei tendo esse relacionamento com ele por um tempo. Não sabia que estava passando por investigação. Foi um processo de tráfico de drogas. Tráfico. E foi bem na época da pandemia, então vamos colocar assim, se já é ruim você ficar em cárcere, coloca 4 vezes mais você ficar em cárcere na pandemia. Era uma novidade para todo mundo, nunca a gente tinha passado por uma pandemia. Então, quando aconteceu, eu trabalhava numa agência de publicidade.
Era de manhã, eu tinha uma casa alugada ali próximo do novo Geoserve, que até então não era um Geoserve, era um posto de gasolina. Ainda Sim. quando aconteceu, era um posto de gasolina destruído. Quando eu voltei, era um mercado. Secap, Jardim Isso. Samambaia, por aí. Era ali bem atrás, ali no Secap. Tava fazendo home office. Então, nesse dia eu tinha ido dormir na casa desse meu ex-namorado. Eu conto esse detalhe porque é uma coisa que pegou, assim, muito pra mim, né? Falando, assim, do dia da minha prisão, no caso. A minha mãe sempre teve uma cisma com os meus namorados. Não sei se é por conta de eu ter sido filha única, enfim. E ela não gostava do meu relacionamento. Então, ela odiava que eu fosse dormir na casa dele. Que, inclusive, eu havia alugado pra ele. Aí, eu lembro que eu sempre ia caminhar à noite, né? Aí eu cheguei e falei, deitei, assim, com uma enxaqueca. Nossa, eu não conseguia levantar da cama. Aí minha mãe me ligou, perguntou se eu podia comprar um negócio pra ela que tava faltando em casa. Falou, eu não tô muito bem, mas assim que eu melhorar, eu subo. Aí passou um tempo, eu falei, você não me leva buscar um negócio pra minha mãe? Voltando, você me deixa em casa. E ele insistiu, falou, não, dorme em casa, dorme em casa. Eu falei, não, você sabe que depois eu vou ouvir, né? Minha mãe não gosta. E eu tenho um costume de não falar eu te amo pra minha mãe. Isso daí é uma coisa que sempre pegou muito pra mim, não tenho esse costume. E aí eu fui, levei em casa, minha mãe já tava dormindo. E toda vez que eu chego em casa, ela já tá dormindo, é raro ela acordar. Aí naquele dia, eu deixei em cima da mesa, fui sair, no que eu fui sair, eu dei de cara assim com ela. Ela olhou pra mim e falou, filha, você tá bem? Falei, mãe, tô, mas eu vou dormir lá. E esse foi a primeira vez que ela nunca reclamou, assim, que ela não falou nada, ela não questionou. Ela falou, vai, tranca o portão. Falou, Deus abençoe, vai com Deus. Falei, tá bom. Aí eu saí já de casa com o coração apertado, uma sensação estranha. Aí eu cheguei na casa que a gente morava, né, entre aspas. Deitei na cama, peguei o celular, falei, vou mandar uma mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, desculpa de não ter dormido aí. Boa noite, eu te amo. Essa foi a última mensagem, assim, que eu mandei pra minha mãe. Você não costumava fazer isso? Não, nunca fiz isso. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Aí eu mandei a mensagem pra ela. Aí no outro dia de manhã eu levantei, ia me trocar, porque eu ia voltar pra minha casa a pé pra trabalhar em home office. Então eu tava fazendo esse trajeto pra também fazer uma caminhada de manhã. Aí no que eu acordei, já escutamos uns barulhos na parte de fora. Ele até comentou, falou, eu acho que é a polícia. Na minha cabeça nem tava passando o que poderia ser, porque até então a gente não tinha desconfiômetro de nada ali que poderia, sei lá, ter uma... Por mais que quando você se envolve com uma pessoa desse mundo, você nunca vive em paz. Você sempre... Só que assim, na sua cabeça você pensa, putz, não vai acontecer comigo. Então você sempre fica com essa mentalidade. E você vai vivendo ali. Sempre acreditando que vai sair dessa, né? Não, é o principal. Tanto é que, assim, inúmeras brigas, assim, aconteceram e o mais engraçado disso tudo é porque é uma história bem grande e tem vários pontinhos, assim, que eu acabo voltando. Mas, um pouquinho antes disso acontecer, eu havia ido para os Estados Unidos, que era o meu sonho fazer intercâmbio. E aí eu voltei por alguns motivos que haviam acontecido. Então, eu retornei e 6 meses depois aconteceu tudo isso da minha prisão. E... Quando você foi para os Estados Unidos, já namorava ou não? Eu namorava ele, eu acho que fazia mais ou menos em torno de uns 6, 7 meses. Aí eu fui fazer o meu intercâmbio, fiquei um mês nos Estados Unidos, voltei pra cá. Me arrependi de ter voltado, então eu já tinha dado a entrada de novo para voltar para os Estados Unidos, voltar para o meu intercâmbio, porque eu tinha me arrependido de ter voltado. E, ao mesmo tempo, eu já tinha ido procurar uma psicóloga porque eu queria sair do relacionamento e eu não sabia como. Então, foi assim, eu procurei a psicóloga, 2 semanas depois invadiram a casa e eu fui presa. Então, foi tudo muito rápido. Eu levantei de manhã e tinha um monte de policial dentro da casa. Eu ainda levantei me trocando e eu não sabia o que estava acontecendo. E, vamos ser sinceros, que eles não são muito amigáveis quando eles entram, né? Eles são um pouco agressivos. Já me segurou, me colocou no chão e eu não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque ninguém falava em momento nenhum o que era. Então, basicamente, foi esse o primeiro ponto. Mas, assim, eu acho que foi um choque, assim, tão grande que a minha ficha nem caiu ali na hora. Na verdade, você dormiu de um jeito, acordou... Não, é o que eu falo. Assim, Foi um susto tremendo, né? Foi. Tanto é que quando a gente foi levado para Jaú e eu não conseguia ligar para ninguém... Porque o meu pai trabalha viajando. Tá. A minha mãe raramente atende o celular no serviço. Eu não sabia nem para quem ligar. Assim, a gente foi levado para Jaú.
Aí o delegado me viu chorando, ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, o que aconteceu? E ele falou, eu não sei porque a investigação não veio daqui. E aí ele deixou eu ligar pro meu pai, e a única coisa que eu consegui falar pro meu pai foi, vai em casa que eu tô presa e os cachorros tá solto. Foi a única coisa que eu consegui falar pra ele. E ele, coitado, eu acho que ele travou. A minha mãe até hoje, se eu conto pra ela, assim, ela chora, ela não quer falar sobre. Ela comenta comigo que ela tava no serviço e ela começou a passar mal, sem saber o que tinha acontecido. Mãe é mãe, né? Aí ela começou a passar mal, ela achou que ela não ia chegar em casa aquele dia no horário do almoço. E, pra você ter noção, a hora que eu consegui falar com a minha mãe mesmo, o tempo dela ligar pro meu advogado, eu já tava em Pirajuí. Eu já tinha sido transferida pra Pirajuí. Que é o presídio feminino, né? Isso, é o presídio feminino. E como é que foi essa experiência? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá 8 meses. 8 meses. Como eu falei, a pandemia, ela veio de uma forma muito brusca pro pessoal que vai preso, né? Pro pessoal que tá em cárcere. Os presidiários, então, assim, eu não sei te dizer como era antes, mas eu sei que o jeito que eu peguei foi bem pior do que o que as meninas lá dentro falavam, né? Então, por exemplo, eu cheguei, a gente tinha que passar por um isolamento, a gente tinha que ficar 15 dias isoladas, não podia ter contato com ninguém. Eu não tinha nada, tava um frio, foi dia 12 de agosto, tava muito frio. Eu não tinha uma coberta, eu não tinha nada. Embora o presídio ele dê ali o kit básico para a pessoa que está chegando, é bem precário. Como é que foi esse relacionamento com as demais presas? De chegada, se receberam bem, como é que foi? É que assim, como foi a pandemia, quando você chega, todo mundo que tá chegando junto com você, eu acho que tá quase que todo mundo no mesmo barco. Então a gente não tem tanto contato. Então a gente passou esses 15 dias pelo isolamento, depois a gente desceu pro convívio com as outras meninas. Elas foram super receptivas, até porque as pessoas têm uma noção de presídio totalmente diferente da realidade. Tá. Acho que as pessoas vê muito filmes, séries e acham que é muito aquilo. Mas não é bem dessa forma. Também eu não posso generalizar porque eu tô falando do presídio que eu fiquei. Pode ser que em outros lugares seja totalmente diferente. Mas assim, eu não tive problema. Tinha até uma pessoa que eu conhecia lá dentro, que na época ainda esse meu ex mandou uma carta e falou, olha, procura a mãe do fulano, ela tá aí, ela pode te ajudar. E realmente ela me ajudou muito. Shampoo. Putz, eu cheguei... E a mulher, né? A mulher, tudo que acontece com ela, com o psicológico, reflete no corpo. Então, quando aconteceu isso comigo, mexeu com meus hormônios, eu acabei... Ficou abalada, exatamente. Né? Então, tudo aconteceu. Então, imagina, a mulher chegando num presídio, sem nada, com problemas femininos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, um frio, pessoas que você não conhece. Ainda que na época foi junto, uma mulher que ela tá no processo junto comigo, ela foi junto comigo presa, e haviam chego mais 2 meninas que também ficaram junto com a gente. Então, a gente meio que ficou ali num grupinho de 4 meninas. Então, a gente basicamente não ficou sozinha. Mas assim, não tinha iluminação na cela. Eu não conseguia comer nada. Primeira semana eu não comi nada, nada, nada. Não conseguia tomar café, não conseguia comer um pão, não conseguia literalmente fazer nada. Eu só chorava. Foi a primeira semana que eu só chorei. Porque eu não tinha como me comunicar. Eu não tinha uma caneta, eu não tinha um papel. Eu não sabia fazer nada lá dentro. Não só eu, como todo mundo que estava ali comigo. Até a gente descer pro convívio e encontrar outras pessoas ali que pudessem me ajudar. E é bem uma seleção lá dentro, né? Não sei se você sabe como funciona a estrutura de um presídio. Lá é dividido por pavilhões. Cada pavilhão, eu brinco que é como se fosse o pessoal lá de uma sala de aula. Então tem a galera ali do raio 1, do raio 2, raio 3 e raio 4. Aí, por exemplo, o raio 4, que é o último raio. Seria a galera do fundão, é a galera que mais dá problema. Eu acabei ficando no raio 2, que é um raio que a gente chama de frente da cadeia, que é um raio de trabalho. Que são as meninas que querem, de fato... produzir. Quer remir a pena. Eu nem tinha sentença, eu nem sabia o que ia acontecer, mas eu só queria trabalhar. Tanto é que com 2 meses lá eu já tinha conseguido um trabalho na parte da educação. Então eu ficava na parte da biblioteca e já estava remindo os dias que eu nem sabia se ia ser uma sentença ou não. E com 8 meses eu fiquei no presídio de Pirajuí e fui transferida para o CR de Araraquara depois. Mesmo esquema ou diferencia muito? Não, diferencia muito. As presas, elas brincam que quem sai de um presídio para ir para um centro de ressocialização é como se você estivesse indo para a casa da Barbie. Porque é totalmente diferente o tratamento. Isso também vai de CR para CR, mas no CR de Araraquara, por exemplo, que foi onde eu fiquei,
tem banho quente, o reeducando ele come no prato de vidro, usa É talher. completamente diferente. Não, é completamente diferente. É como se fosse uma escola mesmo. E lá é assim, fez coisa errada, você vai voltar e você não vai ter chance de novo. Então, assim, aproveita a oportunidade. Então, Psicólogo, tem toda uma estrutura. Ou não? teoricamente era pra ter, mas é aquele negócio. Como tudo estava acontecendo na pandemia, pra você ter noção, até falar com o meu advogado era difícil, Tem isso também, porque né? Momento ruim, péssimo, a né? minha audiência ela foi remarcada várias vezes. Então, ela demorou 8 meses pra acontecer. Então, na semana que ia acontecer a minha audiência, foi quando eu fui transferida de presídio. Então, eu não pude ter contato com o advogado porque eu estava em isolamento novamente. Então, no dia que eu saí do meu isolamento, foi o dia da minha audiência. Então, não tinha conseguido falar com o meu advogado. E meu primeiro advogado tinha falecido. Então, foi um caos, porque faltava menos de um mês para minha audiência, meu advogado morreu. E aí entrou outro advogado no caso, e eu não tinha conversado com ele, eu não sabia não sabia nada. Eu demorei mais de 8 meses para ter contato com a minha mãe, de receber uma carta, de ver a minha mãe. Demorei mais de 1 ano para conseguir abraçar ela na visita. Então foi tudo muito. A pandemia ela dificultou muito esse Sim. processo. Então, Foi no mundo todo, né? A pandemia foi um negócio que ninguém esperava, como você também. não, as pessoas Ninguém. brincam que eu não perdi nada, né? Mas Agora, com relação a Pirajuí, o Centro de Ressocialização, você ficou 8 meses em Pirajuí, quanto tempo lá? no total foram 2 anos e 3 meses de cárcere. Eu não sou boa, eu sou de humanas, não Tá, sei fazer mais conta. ou Mas o menos. restante eu tirei no mais ou menos 1 ano e 3, acredito eu. 1 ano e 3, um ano e pouco. Eu fiquei no CR de Araraquara. De Araraquara. Isso. E o que você tem assim para dizer para esses jovens, principalmente, aqueles que acham que não vai acontecer e acaba acontecendo o que aconteceu contigo? Cara, foi uma reviravolta muito grande que aconteceu, porque eu não. Primeiro que eu não escutei a minha mãe, acho que foi o primeiro ensinamento ali. Eu não ouvi a minha mãe, eu não ouvi meu pai. Eu coloquei na minha cabeça que eu sabia o que eu estava fazendo e que não tinha possibilidades de algo ruim acontecer comigo. Mas tem. A gente acha que não tem, mas assim, a justiça é falha. Não pensa que o que vai acontecer ali, eles vão querer saber exatamente o que se passa na sua vida. Não foi o meu caso e passando pelo sistema carcerário, não vou falar que eu tô defendendo, né? Porque todo mundo fala, tá lá dentro, quer defender bandido. Não, não é. Principalmente se você sentar e conversar com um advogado criminalista, ele vai te falar que a maioria das mulheres que estão em cárcere é por conta de relacionamento, marido, enfim. Mas quando eu saí, e eu comecei a contar da minha história, foi no TikTok, na verdade, eu comecei a ter muito retorno. E eu vi que muitas meninas estavam passando ali, ou em não um relacionamento que ela pudesse ser presa, mas tendo um relacionamento com algum cara, ou até mesmo com uma outra mulher, que não conseguia sair. Tava ali na mesma situação que eu ali, presa no relacionamento. Então elas me mandavam mensagens. Mães que a filha foi presa, o filho estava preso. Então eu comecei a receber tanta mensagem, mas tanta mensagem. Na hora que eu fui ver, eu tinha feito a conta no TikTok, tava com, sei lá, 100 seguidores. No dia seguinte eu tava com 10 mil seguidores. No outro dia eu tava com 30 mil. Hoje eu tô com 60 mil seguidores. É que eu parei de falar um pouco lá, porque eu não tenho tempo para mais nada. Mas assim, aí eu comecei a contar. Isso foi abrindo algumas portas. Psicólogos vieram conversar comigo, pediram para ouvir a história, para fazer as sessões comigo. Já surgiu oportunidades de trabalho. Tem um amigo meu do Rio Grande do Sul, que ele queria que eu fosse trabalhar com ele. Que mais? E principalmente essas mulheres que queriam dicas, né? Dicas, conselhos, não sei nem se eu posso falar dica. E eu acho que falar sobre o que aconteceu comigo acabou sendo muito importante porque mostra uma realidade totalmente diferente, né? Daquela pessoa que acredita que aquilo não vai acontecer com ela. Porque sempre achando que não vai acontecer. E acontece, infelizmente. Acontece e é o que é mais normal, assim. A gente só consegue ver depois que de fato, você caiu no buraco. E como é que foi todo para você refazer toda essa vida depois desse processo todo? Eu tive bastante tempo para pensar, né? Fiquei 2 anos lá dentro. Não é orgulho falar, às vezes as pessoas falam, ai, nossa, mas você quer ficar falando disso. Cara, não é porque eu quero ficar falando disso, é porque eu passei, ninguém foi passar por mim, ótimo que ninguém passou e quem passou fui eu. Tem gente que nem consegue aguentar. Eu achei que eu não fosse aguentar, metade das coisas que eu aguentei ali.
Só que tudo eu acho que Você pegou em quê pra ter essa... Porque... Meu, se eu falar pra você que antes de eu entrar lá dentro, a palavra Deus, assim, não tinha significado pra mim. E foi lá dentro que eu conheci, assim. Minha mãe falava tanto na minha cabeça, só que a gente é jovem, a gente não quer ficar escutando. Só que foi lá, eu acho que da pior forma possível que eu fui me apegar em alguma coisa que todo mundo se apega, vai... Chega numa determinada idade, acho que todo mundo vai correr aí, pede o socorro. E pra mim não foi diferente, né? Eu comecei a me apegar nisso. Coisas positivas, o que eu posso fazer pra passar meu tempo, o que eu posso fazer pra não ficar maluca. E eu fui desenvolvendo várias coisas. Aprendi a fazer muita coisa. Hoje eu sei fazer crochê, gente. Coisa que você nem imaginava, Não, né? mas acho que principalmente, tirando ali das coisas que eu aprendi manuais, eu acho que a principal é valorizar o menor. Tipo, você poder sair da sua casa, você ver o sol, você poder tomar um banho quente, principalmente. Hoje em dia, se o chuveiro da minha casa queima, eu entro num desespero, num pânico que você não faz ideia. E eu acho que é isso, você poder comer num prato de vidro. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando tanto de coisas que... nem eu até brinco com a minha mãe, que uma vez eu saí... Supérfluo, não tem nada a ver. Logo que eu saí, a minha mãe pegou e falou assim pra mim... Porque pra mim tá tudo bem. Você falou assim, vai ter ovo frito pra você comer todo dia? Você Tá ótimo. não era assim antes, né? Não, eu era super Você era chata. rebelde, verdade. Sim, jovem. era novinha. Não que eu não seja, mas... Enfim, a gente sempre Os quer tudo ensinamentos, né, A gente que a quer vida- tudo do bom e do melhor. As pessoas, elas vivem pra se dar Sim. o luxo das coisas que elas querem. E comigo não era diferente. Só que hoje, pra mim, tá tudo bom. Se eu tiver alguma coisa pra comer, tá ótimo. Se eu não tiver, também tá ótimo. Não que a gente tem que se acostumar com o ruim. Mas eu acho que a gente pode valorizar, sim, o que a gente tem e parar de reclamar pelas coisas que a gente ainda não tem. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado pra mim. Tanto é que eu e minha mãe, a gente tem ali nossos arranca-rabos, né? Mãe e filha, a gente mora junto. E eu tenho um gênio muito difícil. E eu lembro que quando eu saí, uma das coisas que eu falei com ela foi em relação a isso, né? Que ela falou assim, de novo, vai comer isso? Eu falei, meu, lá dentro, você não sabe o que a gente come, sabe? Às vezes você não consegue nem comer. Eu falei, então eu não reclamo, pra mim tá ótimo. Então, acho que assim, eu brinco, que eu acho que quem pudesse, entre aspas, né? Eu acho que deveria passar por essa experiência, porque você começa a valorizar coisas que você não valoriza. Mas eu acredito que, sabendo da sua história, é um momento de reflexão também, principalmente para os jovens que nos estão acompanhando nesse momento, porque, de fato, é uma situação realmente sofrível, né? Ninguém quer ficar detido, preso como você ficou, né? Não, com certeza. Assim, eu acho que tudo acaba entrando na questão da valorização. Acho que se todo mundo valorizar, por exemplo, estudar. Eu era uma pessoa que, se você olhasse pra mim, falava, não tem possibilidade nenhuma de ser presa. Pô, a menina tem formação, vem de uma família boa, não é envolvida com coisa... E fui, entendeu? Só que eu acho que tudo... A gente sabe, a gente mora num país que é difícil, a educação é difícil, é Você acredita em precária. destino ou não? Destino. Eu acho que as coisas, elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Então, eu acho que, assim, nada é por acaso. Eu não passei por isso porque a gente consegue mudar o nosso trajeto. Eu poderia, sim, ter mudado o meu trajeto, ter feito escolhas melhores. Sim. Que é aquele negócio que eu acho que toda mãe fala. Não quer aprender pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor, poderia ter ido pelo amor. Mas, assim, foi ruim? Foi péssimo. Mas eu aprendi muita coisa. E muita coisa pra mim hoje faz eu ser uma pessoa, um ser humano muito melhor, assim, pra tudo. Ficou amigas lá do presídio? Com certeza. Né? Às vezes, O até relacionamento até as humano é que fala guardas, mais alto, né? Não, é que assim, lá dentro o pessoal, não generalizando, né? É igual a gente tá num trabalho aqui fora. Do mesmo jeito que tem várias pessoas que às vezes não são seus amigos no trabalho, é como se você estivesse vivendo a mesma coisa, só que num mundinho totalmente diferente. Mas assim, conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas que me ajudaram muito, assim. Porque lá dentro eu não queria que minha mãe ficasse me mandando as coisas. Falei, pô, eu tô aqui, eu tenho que me virar. Eu tô aqui, ela não tem que ficar tirando o dinheiro dela pra colocar pra mim. Pelo contrário, quando eu fui pro CR, a minha intenção era mandar dinheiro pra ela, trabalhar, conseguir um dinheiro e mandar pra ela, porque ela tava gastando com advogado não é barato. Então, assim, foi todo um dinheiro gasto que ela poderia ter investido em outra coisa pra ela ou até mesmo pra mim. Mas é tudo questão das escolhas. Uma coisa que eu falo, graças a Deus, a minha semente aqui fora, ela foi muito bonita, né? Eu conheci muitas pessoas que já sabiam quem eu era. E que eu não tive esse problema de ter que ficar falando, não fiz isso, não fiz... Cara, conheci, sei que fazia coisa errada, tentei fazer a pessoa mudar, não consegui. Aconteceu, passei, ninguém foi passar por mim, paguei o que eu tinha que pagar.
Hoje eu saí, tô Como é que está a aí situação hoje, né? Sua condição? em relação ao meu processo. É, processo. Eu assino no fórum, sigo ali as regrinhas que tem que seguir, mas assim, Tranquila. pra mim tá tudo tranquilo. Até porque a minha vida é trabalho, casa, Já casa, pensou em trabalho. escrever um livro, Lara? Você acredita que vieram me procurar pra escrever, mas eu acho que É? não rola. Assim, tem bastante. Eu tô tendo bastante convite de palestra. Essa semana mesmo surgiu um convite para palestrar em Campinas. Espero que dê certo. Tá. Você pretende trabalhar dentro dos presídios, fazendo palestras ou não? Se é que pode, não sei, no centro de ressocialização, por exemplo. Olha, eu acredito que nos centros de ressocialização, no SES, esse tipo de trabalho acaba sendo mais fácil. Mas eu não sei se é algo que, no momento, eu teria muito tempo para poder desenvolver. Até porque a minha intenção é acabar o meu processo, tentar voltar para os Estados Unidos. Estados Unidos. Isso. Esse é o Ou ir para foco. ou ir para Itália, né? Tô entre a minha cidadania É italiana. para o exterior. Não quero ficar no Brasil. Bem, Lara, a gente ouviu a sua história realmente triste, mas ao mesmo tempo desafiadora, e você dá para perceber que realmente sentiu impacto, mas ao mesmo tempo se recuperou, está aí firme e forte. Eu gostaria de, para mudar um pouco de assunto, para fechar o Fechou. nosso bate-papo, como é que você vê Barra Bonita hoje? Ponto negativo e positivo da cidade. Meu, eu amo essa cidade. Eu acho que assim, que nem eu comentei de eu ter ficado ali por mais que foi, sei lá, 30 dias nos Estados Unidos, a Barra é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que tem muito potencial. É uma cidade turística. Eu acho que para mim, assim, que é jovem, eu acho que eu sinto um pouco de falta nessa parte. Assim. Eu acho que é educação, por exemplo. Toda vez que eu procuro fazer alguma coisa, eu acabo indo para cidades do lado ali, Bauru, Jaú. Eu acho que seria muito mais fácil para a gente se a gente conseguisse ter essa oportunidade aqui dentro. Sem Eu a gente senti ter mais que... no juventude, opção, Sim, cursos técnicos, enfim, motivar mais essa categoria. exato. Que nem, recentemente eu me formei num curso técnico da ETEC, mas acaba... A E a gente só vê ETEC que é... também, poucos, é para poucos, né? Excelente curso, mas é Não, é para poucos. maravilhoso, sim. Isso, e os demais ficam à mercê. Exatamente. Justamente essas pessoas que não conseguiram passar ali na prova ter a oportunidade também de conseguir fazer e não ter que ficar sempre, vou ter que estudar em Bauru ali, investir todo o dinheiro do transporte, mais o lugar que você vai estudar. Agora também a gente tem a GRAN aqui, que está sendo super bom para o pessoal, mas acho que quanto mais oportunidade na parte de educação, acho que nunca é demais. Mas uma Barra Bonitense que já está no exterior, mais uma. Não, aqui é a Califórnia brasileira, né? Mas agora eu vou para Califórnia. Califórnia. Olá, eu quero de coração, viu, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a sua presença. Foi muito salutar falar contigo, motivador até o papo, porque a gente sente essa personalidade marcante sua e que enfrentou os obstáculos, desafiando o dia a dia numa situação muito difícil, mas que está de pé aí lutando pela vida. Parabéns, viu? Obrigada. E que você tenha muita saúde, muita sorte e que Deus o acompanhe. Amém. Eu brinco que eu já zerei a vida. As considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço. Acho que boa parte da minha vida, infelizmente, acaba vindo nesse assunto mesmo. Não tenho, que nem eu comentei, não tenho vergonha de É falar. história de vida. É uma história de vida. Eu acho que nada melhor que a gente aprender com os erros. Eu sei ali aonde eu errei, aonde eu não errei. Não preciso também ficar abrindo isso para todo mundo. Quem me conhece sabe ali da minha essência, do meu coração. Mas eu espero que outras mulheres ou até mesmo outros homens se escutem, né, o que eu vivi e não caiam na mesma besteira. Porque a gente acha que nunca pode acontecer com a gente, mas... E também, se acontecer, levanta a cabeça e vai pra cima e tudo vai dar certo. É só você persistir. Comigo não foi diferente. Graças a Deus tá tudo indo muito bem. Eu só tenho a agradecer. Tá tudo fluindo. Acho que, falar a verdade pra você, é o que eu falo pra minha mãe. Antes de tudo acontecer, eu não tava tão bem que nem eu tô agora. Que bom. Então, eu acho que, literalmente, há males que vêm para bem. Acho que é isso. Legal. A gente conversou com a Lara, mostrando realmente o que a vida que nos oferece, e a gente percebe que a Lara
mesmo estando presa, ela conseguiu realmente superar uma situação muito difícil. A maioria dos jovens, diante dessa situação, acaba se aprofundando, cada vez mais, né, ficando na condição de dependência, de precisar de alguém ou de alguma coisa. No caso da Lara, dá para sentir que tem realmente uma personalidade, repito, muito forte, mas totalmente independente, sabendo o que ela quer. E isso é bom para o jovem, não só de Barra Bonita, mas para todo mundo. A gente se encontra em novo podcast a qualquer momento. Obrigado a você, obrigado a toda a nossa equipe. Shalom.